Ghost of Yotei é uma das grandes promessas de jogos de 2025 que já está disponível para todo mundo jogar. Mas será que é uma boa história? Será que faz jus ao seu jogo anterior? Meu nome é Mickey e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, como eu comentei em vídeo anterior, infelizmente vai ter essa claridade toda aqui, porque normalmente eu uso luz natural para gravar os vídeos, mas hoje fechou o clima, quase que virou noite, às 10 da manhã, né? Então é o máximo de iluminação que eu posso oferecer agora, nesse momento para gravar o vídeo. Então, mas é só por esses dois vídeos aqui, no anterior e nesse aqui, que vai ficar assim, né? Depois volta tudo ao normal, pelo menos assim eu espero. Então, bora voltar aqui pro vídeo, né? Ghost of Yotei, pra quem não sabe, é uma sequência de um jogo lançado em 2020, que é o Ghost of Tsushima, né? Que foi um jogo muito aclamado ali também, muita gente curtiu, teve excelentes avaliações, muita gente curtiu, gostou de jogar ele e também de acompanhar a história, que é bem interessante. Então, quando anunciaram que ia ter uma sequência, muita gente ficou na expectativa. E agora o jogo já está disponível para PlayStation 5, para todo mundo que tem o jogo, que tem o console de poder jogar também, né? E agora eu vou fazer a minha review aqui sobre esse jogo, ver quais são os pontos positivos, os pontos negativos, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora fazer a review de Ghost of Yotei. E vale ressaltar aqui, assim como todas as outras reviews de game que eu fiz no canal, né? Eu não joguei Ghost of Yotei, infelizmente, porque eu não tenho PlayStation 5, eu não tenho dinheiro para comprar um PlayStation 5 e também o jogo, né? Também não tenho tempo para poder fazer a gameplay, porque são jogos muito grandes, geralmente, esses também que eu costumo trazer aqui, né? Então eu acabo não podendo jogar eles, ter a experiência de jogar, né? Mas eu acompanho as gameplays justamente sobre conteúdos que me chamam a atenção, que me chamam o interesse ali também, né? Então eu assisto a gameplay e vou fazer a review em cima, baseando nessa gameplay também. Inclusive, eu sempre recomendo aqui o canal do Luke Salamander. Todas as gameplays que eu fiz, dos vídeos que eu trouxe de review, como de outros também, eu assisti justamente no canal dele. Então vou deixar na descrição tanto o canal do Luke Salamander quanto também a playlist dele jogando Ghost of Yotei, né, que é muito boa. E a minha review não vai ser muito focada em questão técnica de gráficos e coisas assim, tipo jogabilidade, né, mas sim em questão de história, de personagem, de universo, e assim como todas as outras reviews de game que eu fiz, que eu vou deixar separado numa playlist aqui pra vocês darem uma olhada também, né. Então bora agora sim focar na review desse jogo. Vamos contar um pouco sobre o que se trata essa história, né? Eu falei que o Ghost of Yotei é uma sequência de Ghost of Tsushima lançado em 2020. Só que tem um porém aí, né? As duas histórias funcionam de forma completamente independente. Então, se você não conhece ou não jogou o Ghost of Tsushima, né? Então você não vai ficar perdido com essa história. Tudo bem, tem referência sim ao jogo original, que se você tivesse jogado, se você conhecer, você vai pegar, vai entender melhor, né? Mas de resto, é só, acho que uma questão de uma missão ou outra, uma referência ou outra que você tem nesse jogo, né? A história por si só, você consegue acompanhar sozinho, de forma independente aqui no Ghost of Yotei, até porque essa história se passa 300 anos depois do jogo original lançado em 2020, né? E nessa história a gente acompanha a Atsu, que é uma garota que está numa jornada de vingança contra um grupo conhecido como os Seis de Saito, né? Os Seis de Saito? Acho que por aí, né? Qualquer coisa eu coloco o nome certinho aqui na tela pra vocês, né? Que foi justamente o responsável pelo massacre da sua família. Então a gente vê uma clássica jornada de vingança da personagem contra os responsáveis por todo o seu sofrimento. E apesar de ser uma sequência completamente independente, você não precisa do outro jogo para entender a história daqui, né? Não tem como não fazer comparação com o Ghost of Tsushima original, né? Que acho que assim, acho que ele acerta em vários aspectos. Acerta não, ele repete vários aspectos de uma forma que não grandificou nada, não aumentou nada ali também, mas também não perdeu qualidade. Então, em questão de imagem, qualidade de imagem é excelente, é perfeito ali também, né? Então, tipo, as missões secundárias, a criação de mundo, então, tipo, acho que tudo isso ele acerta, né? Então, ele consegue pegar tudo que tinha de bom do Ghost of Tsushima e conseguiu repetir aqui de uma forma exemplar ali também, né? Não aumentou nada, não mudou nada, assim, pra melhor, mas também não perdeu nenhuma qualidade. Agora, em questão de história, infelizmente, assim, não é que perdeu qualidade, não é que ficou ruim, mas acho que não tem o mesmo empenho que Ghost of Tsushima tem, né? Porque assim, no Ghost of Tsushima a gente tem um samurai
que também perdeu sua família num massacre, ele também no meio de uma guerra, né? Perdeu tudo que tinha e decidiu sair numa jornada de vingança. Só que para isso ele meio que deixou de trilhar os caminhos que um samurai aprende, toda aquela questão da honra, de uma luta digna de um guerreiro e tudo mais, e tanto que ele acaba se tornando praticamente o primeiro shinobi, né? Que é praticamente os ninjas ali na história do Japão, né? Então tem toda essa questão de uma construção de narrativa de personagem que ele vai mudando, dos conflitos morais e éticos que ele aprendeu também, né? Sobre a questão de contra a honra de um samurai, mas às vezes é necessário, então vai colocando esses dilemas morais aí também. O Ghost of Tsushima não tem tanto disso, até tem um outro momento, principalmente quando começa a colocar a personagem em relação com outros samurais ali também, mas como ela por si só não é uma samurai, então não tem tanto desses conflitos para a personagem em si, esse conflito, esses dilemas morais para ela, né? Tudo bem que não é uma história ruim, porque eu acho que mais pro final, da metade pro final da história, vai colocando uma evolução para ela, vai tendo a curva da personagem ali, né? Mas é uma coisa que demora um pouco em relação com o que a gente teve com o Ghost of Tsushima. Então é uma boa história, só que eu acho que ela demora para empenhar um pouco mais, principalmente com a curva do desenvolvimento da personagem da Atsu, principalmente enquanto a gente coloca em comparação com o Ghost of Tsushima. Ali, tipo, do começo até o final, a gente tem o desenvolvimento dele. Aqui, a gente tem a apresentação da história, tem a apresentação da personagem ali também, o que ela tá querendo, qual é a motivação dela, qual é a história dela, e só mais da metade pro final que a gente vai ver o desenvolvimento e vai escalonando bastante coisa ali. Mas apesar desse desenvolvimento demorar para acontecer, ele acontece e é bem interessante. Eu acho que o clímax ali também, né, quando vai chegando na metade ali da missão dela, na metade da história, que é uma história relativamente curta, acho que o que mais tem no jogo mesmo são missões secundárias, que acho que tem mais até do que o Ghost of Tsushima, né? E aí, pra quem curte mapa aberto, outras missões secundárias pra fazer, vai curtir muito isso aqui também, né? Assim, mas quando chega na metade da história dela, dá uma escalonada gigantesca ali também, tanto com ela como também com os outros personagens ali. Acho que tem uma curva de personagem bem interessante, uma jornada de aprendizagem ali também muito bacana, que é aquilo que o Seu Madruga sempre nos ensinou, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A gente viu que ela se dedicou tanto para essa jornada de vingança dela, para essa missão dela, que ela mesma se colocou, ao ponto de acabar prejudicando todas as relações dela com os outros personagens, inclusive com personagens com entes queridos ali também, né? Não vou entrar em tantos detalhes para não ficar dando spoiler, caso você não tenha jogado o jogo ou assistindo a gameplay, né? Mas é uma história bem interessante, principalmente quando ela vai se encontrando com outros personagens que vão agregando a sua história ali também. Ela vai aprendendo que a vingança nem sempre é a melhor opção, que às vezes acha que vai trazer uma sensação de paz para ela, mas na verdade vai trazendo mais perturbação, vai criando mais problemas. Ela vai aprendendo outros caminhos, como por exemplo o perdão, não só dos inimigos, mas também o perdão próprio. Vai aprendendo a procurar outras coisas para si só, para que realmente possa saciar a sua paz, para curar as suas feridas, do que apenas uma jornada de caçar todo mundo, aquele que te deu algum trauma. E apesar de não ter jogado o jogo, mas tem uns detalhes de jogabilidade que é até que interessante também se é comparado com o Ghost of Tsushima, porque aqui você vai aprendendo várias técnicas de luta com armas diferentes. Então, uma hora você aprende com uma katana, depois você aprende com 2 katanas, depois tem uma lança e por aí afora também. E cada uso de arma é essencial, né? Porque diferente de vários outros jogos que você aprende a usar algum tipo de arma, como por exemplo, sei lá, o God of War, os jogos mais antigos ali da franquia clássica, ou, por exemplo, alguns jogos do Assassin's Creed também, principalmente esse de RPG, que você tem vários tipos de armas diferentes, né? Que você aprende todos eles, mas aí você vai evoluindo especificamente aquelas armas que você se sente mais à vontade, você vai usando mais alguma que realmente você curte mais ali também, né? Aqui, cada uma das armas, cada uma das técnicas que você aprende é essencial para enfrentar inimigos específicos. Tipo, uma arma específica é melhor para vencer os outros. Você até pode usar as outras armas, mas tem uma essencial ali que vai facilitar muito para você na hora de confrontar os diversos adversários, algo que não tinha tanto assim no Ghost of Tsushima. Quer dizer, até tinha, mas era uma questão mais de técnica de luta do que necessariamente um uso de alguma arma específica. Eu acho que é um acerto, pelo menos na minha opinião, melhor que teve aqui. Acho que é uma coisa que eles conseguiram melhorar em relação de jogabilidade em comparação com o jogo anterior. Mas ó, falando um detalhe que é perceptível para todo mundo, não apenas para quem jogou, né? E resto, em questão de acompanhar as missões ali também, aí é só na prática mesmo, que eu não tenho como falar. Mas assim, nessa quesito de aprender várias técnicas e de armas também contra os seus inimigos, é um ponto super positivo.
Então, minha review, minha crítica, meu veredito final sobre Ghost of Yotei é que, assim, é um jogo bem independente, então se você não tiver nenhum conhecimento sobre Ghost of Tsushima, não tem problema nenhum, são duas histórias que, apesar de se passarem no mesmo universo, não são correlacionadas, elas não são dependentes uma da outra, né? Mas óbvio, se você tiver jogado ou acompanhado a história de Ghost of Tsushima, vai acabar fazendo comparação. Então acho que Ghost of Tsushima continua sendo um clássico ali também, acho que continua sendo um ponto muito mais forte em questão de roteiro, de personagem, de história, de universo. O universo continua sendo o mesmo, né? Aí em questão de jogabilidade, missões secundárias, eu acho que tem coisas que talvez o Ghost of Yotei acertou um pouco mais, como por exemplo essa questão da aprendizagem de técnicas com armas diferentes, usadas para inimigos específicos ali também, né? Mas acho que em questão de história de personagem, Ghost of Tsushima ainda é muito superior. Não que seja ruim com Ghost of Yotei, porque acho que acertou muitos pontos também. Por exemplo, são personagens que não são tão cativantes como era no original, né? A história ela tem um desenrolar bem interessante, um clímax bem interessante, mas só da metade pro final, demora um pouco para engajar um pouco em comparação ao jogo anterior, mas assim, Ghost of Yotei é uma história bem legal, é um jogo com bastante coisa para se trabalhar ali também, né? Então se você gosta de histórias bem cativantes, bem interessantes, embora demore um pouquinho para chegar no clímax, que você goste também, principalmente essa ambientação do Japão antigo também, com histórias de samurais e ninjas, com certeza você vai gostar bastante de Ghost of Yotei. E se você curtiu Ghost of Tsushima, você vai curtir esse aqui também, né? Aí vai mais questão de gosto, mas em questão de história eu acho que Ghost of Tsushima ainda é bem melhor, mas Ghost of Yotei também faz jus a essa franquia que estão começando. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu, lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, então vou dar minha opinião sincera sobre esse conteúdo. Vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês? Já jogaram Ghost of Yotei? Concordam comigo nessas críticas? Ou você é uma pessoa que nem eu não tem como jogar e acaba acompanhando só gameplays? Lembrando que a gameplay de Ghost of Yotei do Luke Salamander, que é o que eu costumo acompanhar, vai estar na descrição desse vídeo para vocês assistirem também, né? E não se esqueça também de deixar nos seus comentários a sua opinião sobre o jogo, as suas comparações com o jogo original também, sempre mantendo o respeito, porque gosto cada um tem o seu também, né? Críticas são sempre válidas, contando com que a gente sempre respeite um ao outro também, né? E compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã de Ghost of Yotei, que é fã de games, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Lembrando que a meta agora é de 2.100 inscritos até o final de 2025, que é uma meta super fácil de bater. Faltam só uns 50 inscritos ali também, né? E deixa seu like, gostei, joinha, curtir, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui. Um forte beijo, abraço e falou!